O maior relato que eu recebo aqui na clínica é exatamente as pessoas deitadas nessa posição aqui e que muitas vezes acordam com dores. Você sabe a forma correta de se dormir para ter um conforto e uma boa qualidade de sono? Eu sou Denis Mouta, fisioterapeuta da Clínica Mouta Mello, especialista em reabilitação ortopédica. E o vídeo de hoje é exatamente falando sobre o posicionamento para se dormir. Quando a gente pensa em posicionamento de dormir, principalmente a gente tem que se preocupar com duas coisas: a região lombar e a região cervical. Por quê? A gente passa muitas horas, 6, 8, até 10 horas dormindo. Se a gente não tem um posicionamento adequado dessa região, essa coluna fica por longos períodos em rotação. E isso pode desencadear algum problema futuro. Tá? A melhor maneira de se deitar é a posição de lado ou a posição que a gente chama de posição de gestante. Tá? Então, quando a gente vai deitar numa cama, o ideal sempre é a gente sentar próximo da cama, tá? E aí sim se posicionar. Tá? Normalmente eu indico para os pacientes dormirem com 2 travesseiros. Um vai ser exatamente para posicionar a região da cabeça e o outro para posicionar a região do ombro. Tá? Então, a maneira correta de se dormir é deitando de lado. Isso. Relaxa a cabeça. A região do quadril e do joelho sempre numa posição dobrada, tá? E um segundo travesseiro exatamente para fazer o apoio do ombro, tá? Nessa posição aqui, a gente está alinhado a região do quadril, do joelho, tá? A região do ombro, ela está em repouso porque o ombro está apoiado na região do travesseiro e o mais importante, o alinhamento da coluna, tá? A coluna, ela está bem alinhadinha em relação à cervical e à lombar, tá? Então, a região cervical a gente consegue, e a lombar a gente consegue ver que tem uma linha reta aqui, ó, tá? E isso promove um conforto para essa coluna e não acaba tendo sobrecarga dessa região, tá? O mais comum que acontece é exatamente quando as pessoas deitam de barriga para baixo. Aparentemente parece que isso dá um conforto para a gente, mas na realidade a gente está sobrecarregando algumas articulações. Quando a gente deita de barriga para baixo, é exatamente essa posição. Uma perna estendida, a outra perna com o quadril e os joelhos dobrados e com uma rotação da cabeça. Se vocês olharem essa posição, olha a coluna o que está fazendo. A coluna está fazendo quase um S, tá? Ela está aqui e está fazendo esse alinhamento. Então, toda a sua coluna nessa região, ela está em rotação, tá? E isso você está promovendo um estresse para a sua coluna. Quando você promove qualquer estresse para a sua coluna, a musculatura que está em volta, ela está ficando o quê? Tensionada. Então, muitas vezes a qualidade do seu sono, ela está relacionada diretamente com o quê? O quanto que a sua musculatura está descansando. Nessa posição aqui, essa musculatura está em constante contração e o ombro, ele está fazendo um movimento de rotação também. Então, nessa posição aqui, esse ombro, ele está sendo pressionado para baixo. E isso causa o quê? Um efeito de sobrecarga nessa região aqui de trás. Então, não é indicado essa posição. O maior relato que eu recebo aqui na clínica é exatamente as pessoas deitadas nessa posição aqui e que muitas vezes acordam com dores, ou na região cervical, ou na região lombar e também na região do ombro. Então, essa posição aqui, ela não é recomendável, tá? A posição recomendável é a posição anterior que a gente deita de lado. Uma outra possibilidade da gente dormir, e aí muitas vezes não é uma posição muito confortável, mas para a coluna sim, porque ela está em descanso, é quando a gente deita de barriga para cima. Se você tem o costume de dormir de barriga para cima, não tem problema, é uma posição adequada. Normalmente a gente orienta a um travesseiro que não seja muito alto, porque se esse travesseiro for muito alto, o pescoço vai estar
muito para cima. Então, normalmente a orientação é de um travesseiro médio para baixo, tá? Essa posição de barriga para cima, normalmente a coluna ela está sempre relaxada em relação à cama, tá? E para ajudar esse relaxamento, a gente indica o uso de um travesseiro debaixo do joelho. Quando a gente coloca um travesseiro abaixo do joelho, a gente melhora o conforto da região lombar, tá? E isso é uma posição que a coluna está completamente alinhada, sem fazer movimentos de rotação. Os ombros, o quadril e o joelho estão relaxados. Então, essa musculatura ela está descansando, tá? Então, essa é uma segunda maneira correta da gente dormir sem ter sobrecarga no nosso corpo. Uma última dica é como que a gente faz para levantar, né? Normalmente na correria do dia a dia a gente tem pressa, né? E muitas vezes a gente praticamente pula da cama, tá? Quando a gente levanta da cama, também tem uma maneira correta de se levantar. Se tiver deitada de barriga para cima, tá? A gente não pode levantar sentando diretamente. Por quê? Quando a gente faz esse movimento, a gente força muito a região lombar, tá? O ideal sempre, quando a gente está levantando, primeira coisa, rodar o corpo para o lado, isso, e aí sim, sentar na cama. Dessa maneira, a gente não está forçando nenhuma das regiões, tanto cervical como da região lombar. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e dê um like aqui no nosso canal.